Olá, bom dia a todos. Ótima quarta-feira. Hoje é dia 10 de setembro e estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia e aprender da palavra de Deus. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos guiar nesse momento. Santo Espírito, venha conosco nesse momento, nos auxilie na tua palavra. Pedimos perdão pelo que temos falhado. Pedimos que o Senhor nos guie nesse momento, para que a tua palavra seja mais uma vez revelada a nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje o tema da lição é a justa ira de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça dele, aqui nessa época de Moisés, nessa época da saída deles do Egito, era muito instantânea. O povo agia mal, tinham as chances, quando não eram aproveitadas, Deus agia em prol de manter o seu povo ali que o amava de verdade, o seu povo que era obediente, o seu povo que realmente o aceitava como o seu único e o seu único Senhor. E aqui nós temos um episódio em que Moisés ele está lá no monte. Ontem a gente viu que Deus pede para Moisés descer porque o povo havia se corrompido. Mas tem um finalzinho ainda dessa história. A lição pede que a gente leia o verso 9 até o 29 de Êxodo 32. E o verso 9 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, me deixa para que eu se acenda contra eles o meu furor. Se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então aqui Deus, ele pede para que Moisés deixe que Deus resolva a situação, que acenda contra eles o furor, né, de Deus, que Deus mostre também a sua ira para o povo, aquele povo perverso. Mas aqui, irmãos, acontece algo interessante. Na verdade, duas coisas interessantes. Deus não disse que não ia deixar de cumprir sua promessa. Moisés então fala assim: De ti farei uma grande nação. Se Moisés nesse momento tivesse sido orgulhoso, porque essa promessa Deus fez lá para Abraão, e Deus é um Deus de promessa. Agora Deus estava propondo isso para Moisés. E eu vejo em outro aspecto que de repente isso aqui era um teste também, para ver a índole de Moisés. Se Moisés fosse orgulhoso, né, e tivesse ali querendo se vingar daquele povo, ele poderia ter falado: Ok, Senhor, tá bom, vamos multiplicar a minha geração e ela vai então possuir a terra de Canaã. Mas Moisés não aceita. E ele argumenta com Deus. A gente vê aqui no verso 11 em diante, Moisés argumenta com Deus, né? E fala que, em outras palavras, que o povo não era povo de Moisés que ia habitar na terra de Canaã, e sim o povo de Deus, lá da família de Abraão, Isaac, Jacó. E então Moisés ele intercede, ele faz um papel de intercessor diante de Deus. E a Bíblia relata então que Moisés ele desce. E lá no verso 19 diz assim: Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos
o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tira-o, e deram-no. E o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Então Arão aqui ele dá uma esquivada da sua responsabilidade. Ele como líder permitiu, ele foi frouxo e permitiu essa situação, e agora ele dá desculpas. Ele fala assim: o povo, vocês sabem como é, não sei o quê. E daí eles queriam, eles falaram que você não tinha certeza se você iria voltar. Veja que eles nem reconhecem como Deus que o tiraram da terra do Egito, mas sim Moisés, né? E daí a pior desculpa, ele fala o seguinte, que jogou aquelas coisas no fogo e saiu o bezerro, como se tivesse saído assim, sem intencionalidade alguma. Irmãos, tudo isso não passa de desculpas, né? E se a gente continuar lendo, então, do verso 25 até o 29, a gente vê que teve consequências ali para o povo. E naquele dia relata a Bíblia que morreram 3.000 pessoas, 3.000 homens. Deus pede, né, que quem é do Senhor se aproxime e pegue a sua espada e volte e ali mate, né, seu vizinho, seu irmão, seu amigo, todos que não são do Senhor. E ali morreram então 3.000 homens, sem contar as crianças, né? Então veja, irmãos, como que é as consequências da, da idolatria, né? E como que a justiça de Deus, a ira de Deus acontece. Deus, ele age, irmãos, para proteger aqueles que o temem e aqueles que o amam, né? Então Deus agiu nesse momento para esse motivo. A lição traz um trechinho aqui que faz a gente meditar um pouquinho. Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou se justificar, culpando pessoas, atribuindo o ídolo a artes mágicas o que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios que incluíam subir o monte com Moisés e os 70 anciãos. Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro. Nesse caso, a idolatria levou à mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes, e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. Aqui a gente tem um exemplo negativo e um positivo. A gente tem o negativo que é Arão. Arão ele teve uma experiência com Deus, ele subiu no monte, ele passou ali um momento épico na sua vida, um momento assim espiritual com Deus, e ele permitiu que tudo isso acontecesse debaixo do seu nariz. E a idolatria que ele primeiramente cometeu, depois o levou a inventar mentiras, a tentar enganar seu irmão, que era Moisés. Mas Moisés não se permitiu ser enganado. E pelo contrário de Arão, ele colocou ordem na casa e ele interrompeu, grave bem essa palavra, ele interrompeu a rebelião imediatamente. Irmãos, muitas vezes nós, como líderes, vamos precisar interromper a rebelião. Seja a rebelião que existe na sua casa, seja a rebelião que existe da parte dos seus filhos, querendo colocar coisas do mundo no seu lar, seja a rebelião que às vezes existe dentro da igreja. Muitas pessoas, às vezes, estão na igreja, mas são ali disfarçados. São pessoas do mal disfarçadas e eles querem criar rebelião. E se os líderes da igreja, se nós, os líderes da igreja, não interrompermos algumas rebeliões, o mal vem para dentro da igreja e ele destrói toda a igreja.
Irmãos, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa orar, pedir que não sejamos os maus, mas sejamos o bem. E o bem, ele só está alicerçado em Cristo Jesus. Irmãos, que possamos meditar nisso nesse dia e que possamos pedir a cada dia que Deus nos ajude a concluir essa obra que Ele nos deu, esse ministério, esse desafio de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de anunciar a salvação a toda língua, tribo, povo. Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque em meio a tanta dor, tanta luta, tanto sofrimento, o Senhor reserva um tempo para nos conectarmos contigo e para aprendermos das tuas maravilhas, da tua graça. Senhor, nos ajude a sermos fortes, corajosos e lutar para se manter perto de ti. As coisas não são fáceis, mas o Senhor promete que se continuarmos firmes e irmos até o fim, o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. Venha ao nosso auxílio, nos ajude e nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e até amanhã.